O assunto era só política. Qualquer outro assunto que você colocava, ele não tinha audiência, as pessoas não estavam interessadas nisso. Então, nos forçou automaticamente a entender um pouco de política. Eu tinha ido, quando eu era bem pequena, com os meus pais, em comício do PT e coisa e tal, mas meu pai teve uma atuação no Partido Comunista, mas depois já não eram do PT nem nada. Eu tinha participado dos atos contra o aumento da passagem já em 2011, que também já foram, na minha opinião, já um reflexo de um movimento mundial de lutas que já existia e tudo mais, mas que evidentemente não tiveram a dimensão que junho de 2013 alcançou. Porque um dia eu pensei assim, é pelos 20 centavos, 20 centavos, 20 centavos. Eu falei, não, peraí, não é pelos 20 centavos. Em 2013 não foi um movimento só da esquerda. Você tinha esquerda, você tinha extrema-direita, você tinha grupos totalitários, você tinha grupos nazistas convivendo no mesmo espaço público. E o policiamento, nesse momento, nunca havia visto algo semelhante. Não tava um clima leve, festivo ou nada do gênero, entendeu? Tava uma coisa muito pesada, né? Um clima de revolta, eu acho. Eu acho que era um clima de revolta. E muita gente nova tanto em idade quanto nova de cara, assim, de gente que eu nunca tinha visto na vida. Mas a luta é pelo passe livre! Luta é pelo passe livre! Fascista! 2013 é sui generis, né? 2013 foge ao padrão de qualquer outro evento que o Brasil teve, eu acredito, nos últimos 50 anos. Isolando o PT! Vai isolar o PT! O PT não representa ninguém, o PT! Não nos representa, só tem petista ali. Eles não nos representam. Querem virar herói dessa bosta aqui. Não vão virar herói. Vai protestar lá em frente à prefeitura deles! A prefeitura deles! Vai lá na frente da prefeitura! Em junho a gente viu isso sendo implodido, assim, uma chegada de outros atores com outros signos, outros cartazes, outras vestimentas, né? A gente já viu as camisas amarelas nessas manifestações. Pessoas muito jovens, eu lembro de ver um grupo de skatistas chegando, assim, muito jovem mesmo. Uma diversidade de palavras, né? Uma diversidade de cartazes, que é quase uma pluralidade de vozes muito Por exemplo, grandes, assim. Que tipo de coisa você te chamou a atenção e que você fotografou? Tinha desde... Eu sempre lembro da tomada de Três Pinos, mas eu nem sei se isso foi aqui em Belo Horizonte. Vocês já ouviram falar nisso? Não é daqui não, né? Pela volta da tomada de Três Pinos. Bom, isso constitui o meu imaginário sobre junho, esse cartaz. Eu fico dividido. Você sabe por quê? Eu sou brasileiro. A gente é pacífico. E, por outro lado, tinha algo que eu acho que está aí até hoje, que era um sentimento da elite e da imprensa e de todos esses grupos sociais associados, que era o PT estava entalado na garganta, né?
o Lula, nordestino, trabalhador, eles sempre falaram do dedo que ele perdeu no trabalho, então essa imagem, né, muito forte. O Bolsa Família. Olha aí, revoltados, o pessoal já estendendo a faixa aí. Olha o Marcelo aí, ó. E aí, tudo bem, meu? Estamos aí, é o pessoal aí do Revoltados. Olha a faixa aí, ó. Padrão nosso aí. Essa aí é velha. Essa já é das antigas. Na realidade, nós tínhamos algumas pautas. Revolta contra maus tratos contra animais, violência contra a mulher, degradação do meio ambiente, combate à corrupção e combate às drogas, entendeu? E fora a pedofilia, que era o carro-chefe, né? Combate à pedofilia. Nós colocamos a faixa lá na frente do meu Nelson e a Daniele. E aí os caras ficaram loucos. Chamaram a gente de fascista, vieram pra cima. Mas beleza, vamos que vamos continuar. Isso não vai parar até o pessoal acordar. Aí uns vieram falar que o Revoltados Online é de direita. Por um acaso tem direita e esquerda nessa porra aqui? Então quer dizer que essa manifestação aqui é de esquerda? Não, não é. O negócio é do povo. Você entendeu? Tem que acordar. Nós corremos lá do Lago da Batata aqui e conseguimos colocar a faixa bem lá na frente. Mas aí alguns já vieram com agressão. Mas a gente conseguiu a nossa meta. Alguns fotógrafos tiraram foto, eu consegui filmar, sair rápido, porque se ia dar problema. O Dr. Nelson aí, que é do Revoltados Online, os caras queriam pegar ele e a Daniele de pau. Mas estamos juntos, a gente não vai desistir de mostrar que esse Lula mensaleiro é o chefe da quadrilha e ele tem a raiz de todo esse mal aqui. Ele, Dilma, Zé Disseu. O Revoltados Online cresceu rápido nessa época, então em menos de um mês a gente já estava com 5 mil, 10 mil seguidores. Então foi muito rápido esse boom do Revoltados Online. E aí a gente chegou e eu comecei, como eu tinha que colocar administradores para os assuntos, eu tinha que conhecer a pessoa também, não só pela rede social. Comecei a marcar na Avenida Paulista, em frente ao MASP, onde nós temos ali o Charme, uma lanchonete, onde nós nos reunimos a cada 15 dias. Desde médico a empresário, a dona de casa, todas as pessoas assim, de classes diversas. Pessoas interessadas na política. E qual era a causa que aglutinava? A causa ficou mais no combate à corrupção. O alvo era contra a corrupção. Na época a gente até não estava nomeando ninguém, né? Era fora fulano, Beltrano, não era contra ninguém mesmo. Era uma coisa mais pacífica e ordeira. O sem partido era um grito de alguém que estava vindo pela primeira vez naquela manifestação, que não tinha uma compreensão muito... A minha sensação, não tinha uma compreensão muito profunda do que significava aquele sem partido, do quanto tinha de também autoritário, na ideia de que eu não quero que tenha partido, como se a rua pudesse ter isso, como a impossibilidade de poder ter as duas coisas, né? Quem é de partido que tenha partido e quem não é, que tenha, enfim, mas o que tem de comum. Ali já tinha uma dificuldade muito grande desse entendimento das ruas, mas era fruto desse novo tempo acontecendo, de gente vindo pela primeira vez e de uma crise profunda da democracia, de uma crise profunda de identidade da democracia. Eu acho que o Antônio Carlos Magalhães foi para o Fernando Henrique Cardoso a mesma coisa que o Sarney foi para o Lula. Este modelo de governança, esta lógica de governança estava ruindo em 2013, para todos os lados, né? E eu estou falando de dois governos claramente identificados ao processo democrático, eleitos e que funcionaram com as instituições democráticas, com todas as críticas que a gente possa ter, tanto ao governo Fernando Henrique Cardoso quanto ao do Lula, não interessa. Mas ninguém duvida que foram frutos de um período democrático, né? Mas este modelo de governança, essa lógica distanciada completamente da realidade cada vez mais cotidiana dessas pessoas, elas explodem em 2013.
sou um cidadão comum e quero reivindicar os direitos. Até porque em 2013 as pautas eram populares, não era pauta ideológica, não era pauta, digamos assim, voltada para uma corrente política. Era direitos, era passagem, era serviços públicos de qualidade, que no início a gente começou com os 20 centavos, né, falando do aumento da passagem, que eram os grupos até do passe livre que começou e incitou tudo isso, mas a pauta era muito maior, a gente não era para brigar só por causa da passagem. Se um cidadão qualquer, ele furta qualquer tipo de coisa, seja por fome, ele é preso e ele tem que penar por aquilo que ele fez. Então, se os corruptos fizeram desvio de verba, de dinheiro, eles têm que penar por isso que eles fizeram. O governo, ele não é de um partido. Ele pode ter o presidente de um partido, mas ele é um somatório de forças políticas. Então, em todo governo, você tem processos de disputas. Você tem processos de disputas intragovernamentais e na bancada de sustentação política no Congresso. Quer dizer, eu tenho uma base heterogênea, né? Eu tenho um ministério heterogêneo. Então, políticas se disputam. Não é porque um presidente da República é de um partido que ele consegue, mesmo querendo, implementar as políticas que são do seu partido. Então, os partidos, eles têm que ser governistas, mas produzir políticas, tensionar políticas, não no sentido de romper com o governo, né? Porque dá a impressão que os partidos governistas, eles só conseguem fazer política contrária, são oposição. Não é isso. Você tem que tensionar e produzir políticas e caminhos. E o PT deixou de ter essa característica. A maior parte dos quadros dirigentes foi para o governo, tá certo? E ele deixou de ser um partido de produção de políticas. Ele é um partido que seguia a reboque do governo. O governo produzia política e o PT não produzia política. Está errado. Está errado. É claro que num sistema convencional de partidos políticos conservadores, isso é o normal. Agora, para quem quer transformar, o partido tem que produzir política, tem que ter uma vida autônoma em relação ao governo, até porque o governo não é dele. Se ele tiver esta compreensão, ele tem uma visão errada. Comecei a minha militância política sempre contra os governos do PT e sempre em resistência às articulações que eram feitas em nome da tal da governabilidade e que, na prática, fazia com que muitos dos nossos direitos fossem rifados. Eu já dei aqui o exemplo do kit anti-homofobia e vários outros eram parte disso. Então, a gente tinha uma relação que não era uma relação próxima. Evidente que não era a mesma coisa da relação que a gente tinha com o Alckmin, mas também era uma relação de oposição. A luta do MTST é por direito à cidade. Ela é uma luta que tem como foco a questão da moradia. Nós temos hoje quase 8 milhões de famílias sem casa no Brasil. É um dos grandes dramas. Mas nós temos a consciência, e o movimento social, desde o seu princípio, sabe muito bem disso, que não se resolve o problema da moradia apenas construindo casa. Nós temos uma lógica de cidade. E o tema da mobilidade aí é central. E está muito ligado à especulação imobiliária. O que agrava o problema do transporte de milhões de pessoas nas grandes metrópoles brasileiras? O fato dos trabalhadores mais pobres sempre serem jogados para as regiões mais distantes, para as regiões mais periféricas, onde demoram 1, 2, às vezes 3 horas. Você pega a Mboimirim aqui em São Paulo, no Fundão, onde teve manifestações em junho de 2013, e vê o tempo que as pessoas demoram para ir para o centro de São Paulo, no horário de pico é 3 horas. O Estado falta cumprir com o seu papel, junto com o povo, e principalmente aquele que é esmagado pela estrutura desse Estado. Esse Estado que já faz e também nas obras. É isso aí, Tito. Então, tá muito bonito, né? O pessoal do Passe Livre. Salva de palmas para esses lutadores que vieram aqui na Paulista também. Uma salva de palmas para a companheirada das ocupações do centro.
Nós, a Juventude do PT, fomos desautorizados naquele período pela direção do PT de participarmos. Nós não obedecemos a deliberação e fomos para a manifestação porque a gente achava que o PT estava errado. Quem mais, além de você? Nós, da Juventude do PT, porque isso nós estivemos em todo o país. Em São Paulo, a Juventude do PT esteve muito presente, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Essas capitais, as outras não tinham tanto, mas essas capitais nós se comunicávamos diariamente. Então, nós participamos independente da direção do PT. Quando, por exemplo, eu via alguém com bandeira e chegava e falava, bandeira não, isso não é uma história de partido, e começava a falar alto, as pessoas em volta compravam essa história e começavam a falar bandeira não e abaixavam. E como a gente estava de rádio, algumas pessoas, isso foi acontecendo por São Paulo inteiro. Ninguém deixou que nenhum partido viesse tirar partido dessa história, entendeu? Nós, várias pessoas, a sociedade civil organizada, nos reunimos e falamos contra a corrupção que está generalizada no país inteiro, porque é uma doença, é tipo um câncer. E eu achei que estava já na hora, passando da hora, que eu, como cidadão, tinha que também fazer minha parte, já que eu mexia com redes sociais, eu podia aumentar o alcance. Eu fui para ajudar e acabei sendo assim, um dos protagonistas dessa militância. E até gente que nem era de partido, mas chegou lá com a camisa vermelha, também foi pedido para retirar a camisa. Então aí a gente falou, opa. Perdeu o foco! Olha o foco, não é esse? Esse não é o foco! Deixa os caras! Isso daí não é o foco! Deixa os caras! Já estão indo, né, cara? Vai nada. Bom, em 2013 eu fui obrigada a ir para a rua, não tinha como me calar, porque no dia 30 de maio nós sofremos um arrastão dentro do meu restaurante. Foi um momento assim muito difícil ver meus colaboradores e os meus clientes sendo atacados. E na hora eu liguei para a polícia e, tipo, 2 minutos depois que eu liguei para a polícia, o cara que estava do lado de fora avisou, opa, parou, acabou o tempo de vocês, vamos embora. Aquilo me levantou alguma coisa, uma pulga atrás da orelha. Fui para a delegacia, né, com todos os meus clientes que queriam fazer queixa e alguns colaboradores. E chegando lá, eu vi a falta total de estrutura das polícias. Aquela noite, para mim, foi transformadora. Ao mesmo tempo, foi uma noite de terror. Foi uma noite onde eu me toquei que eu precisava sair da minha zona de conforto e fazer alguma coisa. Não podia ficar quieta perante tudo aquilo. Eu vi que na polícia realmente as coisas iam ser mais demoradas. Tentei entrar em contato com o prefeito, consegui. Tive uma conversa com ele, conversei com o subprefeito, conversei com o diretor do DEIC. E todos eles falaram a mesma coisa. Olha, nós queremos ajudar, isso é um crime que está acontecendo muito, mas ninguém quer depor. E no DEIC me falaram, né, que a maioria dos chefes de cozinha nunca queria dar uma entrevista falando a esse respeito e que para eu conseguir fazer alguma coisa eu ia precisar da união dos chefes. E aí, dessa forma, eu fui convencendo os chefes, os restauranteres, né, as pessoas que trabalham no ramo, inclusive outras pessoas de outros ramos que tinham força também na mídia, na área de publicidade. E fui chamando todo mundo. Falei, gente, vamos fazer uma passeata dia 13, embaixo do MASP? Vamos nos juntar, a gente faz uma foto e a gente faz uma caminhada. Vamos parar as ruas e ver o que vai dar. O grande centro disso tudo é que a democracia representativa no Brasil chegou num esgotamento desde o processo da redemocratização. Ou seja, quem era eleito para representar as vontades populares não estava fazendo isso. Porque se o Congresso tivesse conexão com a população, a gente não veria aquela cena das pessoas invadindo o Congresso como se fosse uma Bastilha.
Aquilo, para mim, é a cena mais marcante de 2013. Aquelas sombras na cúpula, o Itamaraty sendo destruído. E eu acho que, por pouco, as pessoas não invadiam aquilo ali, quebravam tudo. Sem a própria consciência de que aquilo é, de certa forma, a casa do povo. É onde estão os representantes. Então, acho que essa falta de conexão entre os agentes políticos do Poder Legislativo, sobretudo, gerou o problema. Os nossos governos tinham feito muito para dentro das casas, ou seja, a questão da fome, da própria moradia, a questão do acesso à universidade, tudo isso tinha sido conquistado, mas aquilo que dizia respeito fora de casa, ou seja, da mobilidade urbana, muito pouco tinha sido feito. Pelo contrário, a produção em massa estimulada de automóveis, o financiamento, o estímulo ao consumo, tinha tornado mais grave o estresse urbano, tinha piorado as condições de mobilidade e que, portanto, pensava-se em trabalhar essa questão. A coisa só começa a mudar a nossa percepção quando, nas passeatas ali da Paulista, começamos a perceber que o tom estava mudando. A história do passe livre estava deixando de ser mais relevante e foi introduzido fortemente o tema da corrupção, o tema moral. Aí começou a saltar aos nossos olhos que havia alguma coisa estranha, provocada de fora para dentro, em que um certo tipo de classe média conservadora estava começando a hegemonizar aquele movimento, a tal ponto que o pessoal do passe livre mesmo começou a dizer que estava fora do movimento, tinha perdido, digamos, o controle.